Qual estado brasileiro possui a melhor educação do país? Acho que é a Bahia, não é? Melhor educação do Brasil, todo respeito aí, Rio de Janeiro, papo só. Nordeste. Qual estado? Pernambuco. Qual estado brasileiro tem a melhor educação do país? Ceará, Não, é outro. Santa Catarina. Rio de Janeiro tá longe, mas é... Melhor educação? Estado de São Paulo, não sei não. Sei lá, velho. Nossa, estado? Estado da Bahia? Eu ouvi dizer que tem o estado brasileiro que tem menos o índice mais baixo de alfabetização, acho que é o Amapá. Não tenho recordo direito. Agora, de alfabeto. Brasília. Custa Ceará. Santa Catarina. Quase, ali perto. Paraná.